Começa agora na Vibe Mundial, o programa da restauração, com Josmar Costa. Laila Tove, shalom a você que está me assistindo, shalom a você que está me ouvindo pelo 97,5 FM, Vibe Mundial FM, e você que está me assistindo pelo podcast da restauração. Se você não segue ainda, segue a gente, tá bom? Vai lá no Instagram, é podcast da restauração também, tá bom? E segue a gente lá, ok? Antes de começar o programa, eu tenho alguns recados para dar. Primeiro recado: chegamos a 1.000 inscritos em 3 meses de programa. Isso é para comemorar, sim. Muito obrigado. Obrigado a você que seguiu o podcast da restauração. Obrigado a você que comentou nos vídeos, você que deu like nos vídeos, você que é hater e também criticou os vídeos. Obrigado a você também, ok? E podem continuar comentando, podem continuar criticando, podem continuar curtindo. Tá maravilhoso, tô gostando disso. Muito obrigado, viu? Vai lá no Instagram também. Quer procurar a gente lá no Instagram, Podcast da Restauração. Você que é hater também, se quiser ir lá no Instagram, segue a gente, tá bom? E o recado pra você que é hater: segue a gente no canal pra você ficar sabendo dos vídeos também, pra continuar curtindo, comentando e criticando, tá bom? Muito obrigado. E este é o último programa aqui na Vibe Mundial FM. Mas o podcast da restauração ainda continua, tá bom? Ainda continua. Não saiam daí, não descurtem, não saiam, porque o podcast da restauração vai trazer mais pessoas, vai trazer convidados especiais, vai trazer convidados polêmicos, convidados que mostram os seus pontos de vista do meio da restauração. A restauração tem muito assunto ainda para falar, para conversar, e você precisa ficar inteirado nisso tudo, ok? Então, para você saber de tudo que acontece, é só seguir a gente no nosso canal, Podcast da Restauração. E agora a gente tem chat pago também, tem o clubinho. Vamos lá, temos um clube agora. Você quer ser membro do nosso clube, do clube do Podcast da Restauração? Segue a gente, vai lá na parte de clube e se inscreva. Se torne membro do nosso clube. Pagando apenas um valor menor do que um pastelzinho de feira, você vai nos ajudar a continuar o programa. Só você ir lá na parte de clube e ser assinante dos nossos podcasts. Vai ter conteúdos novos, vai ter conteúdos específicos para vocês, vai ter conteúdos apenas para quem é sócio do nosso clube, tá bom? E vai ter muita coisa, vai ter até curso no nosso podcast da restauração. Isso é muito legal, né? Então, vai lá, segue e se torne membro do nosso clubinho, do nosso clube do podcast da restauração. Seja você também um restaurador. E hoje nós vamos começar o programa com Lucas 6:31. Tratem as outras pessoas do jeito que você gostaria que elas os tratassem. Que crédito vocês teriam se amarem pessoas a quem os ama? Mesmo os pecadores amam a quem os ama. E que crédito vocês teriam se fizessem o bem apenas a quem lhe faz o bem? Até os pecadores fazem isso. Que crédito vocês terão se emprestarem apenas a quem vocês esperam que devolva? Mesmo os pecadores fazem empréstimos entre si, esperando receber a devolução integral. Amem seus inimigos, façam bem e emprestem sem esperar nada em troca. A recompensa de vocês será grande, e serão chamados filhos de Ha-Elohim, porque ele é bondoso para com os ingratos e ímpios. Demonstrem compaixão como o Pai de vocês é compassivo. Hoje nós vamos falar de perdão e nós vamos falar de arrependimento. Por quê? Não existe perdão se não haver arrependimento. Se você não se arrependeu, então não tem por que você pedir perdão. Estamos hoje
Que dia é hoje? Hoje é dia 25 de setembro de 2023 e estamos terminando, já terminou o Yom Kippur. E o Yom Kippur é o dia do perdão. O Eterno nos dá esse dia para que a gente ore pela nossa nação. Ore em coletivo pela nossa nação. Aí você que é evangélico, que é crente, vai me perguntar, mas Yeshua, ele morreu pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ele já me perdoou. Sim, Yeshua já te perdoou. Só que aqui ele diz para amar nossos inimigos. As pessoas que estão por aí que você nem conhece, eles não merecem perdão? Por exemplo, o Yom Kippur, ele fala para a gente orar pela nossa nação e pelos líderes da nossa nação. Se você não gosta do líder da nossa nação, você não deveria orar por ele? Sim, temos que orar por todos, temos que orar até pelos nossos inimigos. E proclamar perdão, sabe por quê? Porque o pecado na nação, ele traz desastres, traz consequências muito, muito grandes, até para aqueles que são escolhidos por Deus, aqueles que entregaram sua vida para Yeshua ou para Deus, porque a terra vomita o pecado da humanidade. A terra vomita o pecado da humanidade. Está escrito aqui na Bíblia que a terra vomita. Então você tem que pedir perdão pelos pecados da humanidade, do coletivo. Apesar dessa humanidade não merecer, ela jaz no maligno. Esse jaz é de estar morto ou dormindo eternamente, né? Aqui jaz uma pessoa, o mundo jaz no maligno. Mas esse mundo ainda merece perdão. Deus perdoa as pessoas. Mas Deus perdoa as pessoas para sempre? Será que Deus perdoa para sempre? Sim e não. Sim, porque ele apaga seus pecados e dos seus pecados ele não lembra mais. Só que você está limpo até você pecar novamente. Porque você pode pecar novamente. E se não haver um arrependimento genuíno dentro de você, se não houver este arrependimento genuíno, não tem como Deus perdoar. Não adianta ir na igreja e pedir perdão. Deus não vai te perdoar se você não se arrepender. Como a gente falou, eu e minha esposa falamos num dos programas anteriores, alguns acontecimentos do Apocalipse, algumas pragas, pode não acontecer. E como pode não acontecer? Pelo arrependimento coletivo, pelo arrependimento da nação. Jonas, quando Deus ele chama Jonas e fala, vai até Nínive, vai lá e pregue, fale que eu vou destruir aquela terra. Profetiza que eu vou destruir aquela terra. Deus não disse, vai lá e peça para que eles se arrependam. Não. Deus disse, vai lá e diga que eu vou destruir. Só que aquelas pessoas se arrependeram. A Bíblia diz que até os animais se arrependeram. E por causa do arrependimento coletivo, Deus perdoou os pecados daquela nação e não teve a praga. Não foi destruído Nínive. Assim também é para nós, quando lemos Apocalipse. Para de ler Apocalipse e achar que aquilo tudo vai acontecer e que vai ser uma desgraça, todo mundo vai ser destruído. Leia Apocalipse de uma outra forma, de um outro pensamento. Mas é claro que eu não estou falando que não vai acontecer nenhuma das pragas. Estou falando que se o povo se arrepender, aí as pragas não vão acontecer. E é sua missão. É missão do povo de Deus. É missão daqueles que conhecem a palavra, de quem conhece a Torá.
pregar a essa nação para que essa nação se arrependa dos seus pecados. Você tem essa missão de ser luz. O povo de Israel, os judeus, a missão deles é ser luz para toda a nação. E através de Israel, todas as famílias da terra serão abençoadas. E Yeshua fala que para a gente descobrir como ele vai voltar, quando, qual é a época, né? Porque ele diz ninguém sabe o dia nem a hora. Mas a época a gente sabe. Como a gente sabe? Olhando para Israel, olhando para a figueira. Israel, veja se eles estão brancos. Veja se Israel já recebeu o Mashiach, Yeshua. E aí você vai saber quando é a volta de Yeshua, qual é a proximidade. E eu vou te falar, está muito perto. Já são mais de 1 milhão de judeus crentes em Yeshua. Então, a sua missão, mesmo você não sendo judeu, você sendo servo de Deus, povo de Deus, porque em Yeshua nós somos enxertados no povo de Israel. Se você tem o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, de Israel, de Moisés, como seu Deus, então é sua missão proclamar o arrependimento para essas pessoas, para todas as pessoas. Tá tendo muitas pessoas falando, Deus ama todo mundo, Deus é amor, Deus ama o pecador. Só que eles não leem o restante do versículo. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Abomina o pecado. Então, para Deus amar o pecador, o pecado não deve existir na vida daquele pecador. Não tem como Deus ficar perdoando e você continuar pecando. Porque aí não vai haver arrependimento. Não vai haver arrependimento da sua parte. E não é apenas você dizer eu me arrependo. É você se arrepender de dentro do seu coração, porque o que Deus está preocupado não é com o que você fala. É com a intenção verdadeira do seu coração. O que você fala pouco interessa para Deus. Apesar de que a língua tem muito poder, né? Mas a verdadeira intenção do seu coração é o que Deus está preocupado. É o que Deus quer. Yeshua é o nosso Cordeiro Imaculado, que tira o pecado do mundo. Sabe de onde vem a expressão bode expiatório? O povo de Israel, na época do templo, eles sacrificavam 2 bodes na época de Yom Kippur. Na verdade, sacrificava um, né? E aquele sangue expiava o Santo dos Santos. O sangue do bode, ele expiava os pecados, não o pecado do Santo dos Santos, mas o pecado da nação que contaminava aquele local. Se o local mais santo, mais com a presença de Deus, que já existiu nessa terra, que é o Santo dos Santos, celestial, no templo, era o local onde nem todo mundo podia entrar. Era o local onde se alguém colocasse a mão ali com intenções impuras, morria. Precisava de um sacrifício para poder expiar o pecado da nação. Imagina a sua casa, a sua família. A sua casa precisa de purificação também. E Yom Kippur é muito importante. Por isso, se arrepender dos seus pecados, você pode se arrepender todos os dias. Mas se arrependa dos pecados da nação. Peça perdão para Deus pelo pecado da sua nação. E da sua comunidade, e da sua casa e da sua família. Para que a sua casa e a sua família seja purificada. Hoje nós não precisamos mais de sangue de bodes nem de novilhos. Nós temos o sangue de Yeshua HaMashiach, que expia no Santo do Santo Celestial até hoje, pelo seu pecado. O segundo bode, eles
colocava uma fita vermelha nele e uma fita vermelha no portão da cidade. E esse bode era levado para fora da cidade e entregue a Azazel. Existem vários estudos que falam que Azazel era um certo demônio, ou que Azazel era um precipício, ou Azazel era o nome de um deserto. Mas o importante é que esse bode tipifica Yeshua. Por quê? Porque Yeshua foi sacrificado fora da cidade. Igualzinho esse cordeiro. E esse cordeiro, ele, antes de ser mandado, o sacerdote colocava a mão em cima dele, falava no ouvido daquele bode todos os pecados daquela nação. Colocando a mão em cima dele, ele transferia o pecado daquela nação para o bode e mandava ele para fora da cidade. Assim também Yeshua, porque ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades e todo o nosso pecado, todas as nossas faltas. E aquela fita vermelha que eles colocavam no chifre do bode e na porta, quando Deus aceitava aquele sacrifício, aquela fita ficava branca. Impressionantemente ficava branca. Dizem que na época depois que Yeshua foi sacrificado, aquela fita nunca mais ficou branca. Mas Yeshua morreu pelos seus pecados, pelo meu pecado, pelo pecado da nação. Yom Kippur é para isso. É para expiar o pecado da nossa nação. E vamos falar a verdade, né? Brasil é muito pecaminoso. É complicado. Nós que somos sacerdotes, nós que somos servos de Deus, temos que orar por essa nação. Em Yom Teruah, são 10 dias antes, 10 dias que se passaram, Deus ele revisa no livro da vida o seu nome e o nome de todos que estão no livro da vida. Na cultura judaica, na cultura judaica se diz que tem 10 livros, mas a Bíblia ele relata de um, ele relata do livro da vida. Em Êxodo 32 diz assim: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do teu livro que escreveste. Então diz o Senhor a Moshe: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora, e conduze o povo para onde eu te disser. Eis que meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. Aqui, Deus confirmando que existe esse livro. Moshe ele estava negociando com Deus para que Deus perdoasse o pecado de Israel, do bode de ouro que eles fizeram para adorar. E ele disse: peço-te que risque meu nome do livro da vida e perdoa os pecados daquela nação. Mas Deus não riscou o nome dele do livro. Filipenses 4:3 diz assim: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no aveguelho, também como clamaste, e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Desculpe o meu... é que tá meio embaçado aqui. Mas vocês entenderam, é outra citação sobre o livro da vida. Vamos para Apocalipse. Apocalipse 20,
12. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20, 12 até o 15. Aqui ele fala os livros, né? Então, a teologia judaica diz que existe mais de 10 livros, existem 10 livros, né? Existem 10 livros, então aqui fala de mais de um livro, então ele fala os livros. Pode ser que exista sim. E agora eu vou ler uma poesia que fala sobre isso, que é uma poesia que se lê sempre em Yom Kippur. Em Rosh Hashanah serão escritos, e em Yom Kippur serão selados os que passaram desse mundo, e os que serão criados, os que virão e os que morrerão antes do dia predestinado, ou antes do seu tempo. Quem descansará e quem vagará, quem viverá e quem em harmonia, e quem atrairá contenda, quem aproveitará a tranquilidade e quem sofrerá, quem será desprovido e quem será enriquecido, quem será humilhado e quem será exaltado. Então, em Yom Kippur é o dia em que Deus revisa quem será humilhado, quem será exaltado, quem será escrito no livro da vida e quem será riscado. Yom Kippur é muito importante para você que está adentrando agora no mover da restauração, você que é de uma igreja. Celebre o Yom Kippur. Eu sei que é o tempo de jejum, que não é... É um tempo de celebrar, sim, mas é um tempo de você afligir a sua alma com um jejum. E é o jejum completo, 24 horas. E nosso tempo está acabando, eu quero te dizer que agora o nosso podcast da restauração tem chat pago, tem clube. Novamente eu estou falando para fixar para quem chegou agora também no vídeo, tá bom? Se inscreve, seja membro. Eu quero agradecer a Vibe Mundial FM por esta oportunidade. Muito importante essa oportunidade na minha vida. O podcast da restauração cresceu muito. Muito. Mais do que eu esperava. Durante 3 meses nós crescemos pra caramba. Entrevistamos várias pessoas importantes. E continuaremos entrevistando. O podcast da restauração continua, tá? Não se desgrude da gente que a gente vai trazer mais pessoas para ser entrevistado. Pessoas de outros pensamentos do mover da restauração. E nós vamos ter debates, vamos ter muitas coisas. E eu quero agradecer essa oportunidade que a Vibe Mundial FM nos promoveu. Quero agradecer a minha esposa que sempre esteve comigo. Sempre do meu lado aqui nessa rádio, sempre vindo comigo aqui. Quero agradecer aos meus filhos que sempre estão assistindo. Quero agradecer a todo mundo que deu like, todo mundo que comentou. Muito obrigado mesmo. Tem pessoas de fora assistindo o nosso podcast da restauração. Muito obrigado a você que é de fora, que está assistindo. Você que é de fora, manda nos comentários, por favor, de qual cidade você está assistindo o nosso podcast, tá bom? Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno venha resplandecer o rosto dele sobre ti e ter misericórdia de ti. Que o Eterno sobre você levante o seu rosto e ponha em você a paz. Em nome de Yeshua HaMashiach, Shalom, Shalom. Até o próximo programa. Tchau. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial